Olá, olá, você que está nos assistindo agora, seja bem-vindo ao Mais Música. Isso mesmo, a gente está estreando esse programa agora e você é nosso convidado. Nesse espaço onde a gente vai falar sobre música, vai falar sobre história da música, vai ter sempre um convidado, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre a sua história, suas experiências e vai ter música ao vivo também. E hoje, a gente já tem um convidado que eu vou falar para vocês rapidinho, mas eu não posso deixar de me apresentar. Eu sou o Fábio Sampaio e eu estou muito feliz de estar com vocês agora, tendo esse espaço com um tema assim que é tão precioso para nós evangélicos. Muito bem, hoje como nosso primeiro convidado nós temos Júlio Filho, da banda Purples. Você já deve ter ouvido falar dessa banda, mas se não ouviu ainda, acompanhe esse VT. Júlio Filho é vocalista da banda Purples e dedica-se ao ministério de música desde a infância. Hoje, aos 27 anos, atua como consultor de comunicação e design. O músico também continua com o compromisso de levar a palavra de Deus de forma cantada, compondo e cantando canções autorais, conhecidas pelo seu estilo pop e letras que exaltam a Deus em cada estrofe. Formado em Comunicação e Marketing pela ISPM São Paulo e IULM Milão, pós-graduado em Teologia e Liderança Bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, São Paulo. Júlio é casado com Thaís de Carli e membro da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. E é isso aí, hoje temos a banda Purples representada especificamente pelo nosso querido amigo Júlio Filho. Gente, que apresentação. Gostou? Meu Deus do céu, responsabilidade, né? Ô, louco. Júlio, primeira pergunta que eu tenho pra ti, eu acho que é uma pergunta que você deve responder bastante, mas por que Purples? Legal, Purples é a junção das palavras, né? Pur de puro, ples de simples, né? E é justamente dessa forma que a gente resolveu aí nomear esse projeto, que a gente já está caminhando aí há 5 anos, que é a banda Purples, né? A gente tem tentado levar aí a palavra de Deus através da música e puro e simples é a forma com a qual o Espírito Santo tem nos habilitado, né? A levar a Bíblia puramente, né? A palavra de Deus expressa nas canções. Então é basicamente isso, puro e simples. Muito bom, muito bom. E me conta um pouco como é que foi o início da banda. De onde surgiu a ideia? Foi você mesmo? Foi de um grupo? Conta pra gente um pouco. Na verdade a Purples ela já existia, né, desde a nossa infância e adolescência, né, as nossas igrejas, nós não somos todos da mesma igreja, mas todas presbiterianas, né, IPB lá de Limeira, sempre foram igrejas que investiram muito nos nossos talentos, né, a gente costuma dizer que as igrejas são fábricas de talentos, né, onde a galera consegue aprimorar os seus talentos nos púlpitos e sempre os nossos pastores investiram muito na gente. Nos deram esses passos, os presbiterianos de plantão vão saber, né? UPA, UMP, a gente sempre teve muito envolvido com a música nesses ambientes. E aí, em 2015, né, existia ali uma banda que já tocava junto há algum tempo e a gente fez um catado. Vamos fazer uma coisa pra valer? Eu tinha já escrito algumas músicas, a gente já tocava algumas músicas próprias, né, autorais na igreja. E aí, em 2015, nós fomos pra estúdio, né? Tivemos a oportunidade, um grande amigo nosso abriu as portas ali pra gente gravar um álbum, né, de fundo de quintal mesmo, mas rolou, né? Nós lançamos aí o Puro e Simples em 2016, um ano depois, e aí Deus foi abrindo as portas e nós fomos caminhando. Isso acho que é o resumo da Purples, assim. Muito bacana. Toca uma música pra gente já começar com música aqui. Vamos cantar então. Cantar, a gente fala um pouco da música também? Por favor. Salmo 139, que é uma música que você pessoalmente já pediu. É uma canção muito especial, que fala sobre exatamente o Salmo 139, é basicamente uma transliteração do Salmo. E são verdades que nos aquietam o nosso coração, né? De saber que o nosso Deus é um Deus sempre presente, está sempre conosco. Então, muito especial para mim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Como de tua face fugirei? Subo aos céus, lá estás no abismo mais profundo, tu estás também. Se pelas asas da alvorada rumo eu tomar e pelos mares me deter, ainda lá tua mão me guia, tua destra ainda me sustém.
És o Senhor que conhece minhas palavras antes do falar, que formou o meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás, sempre perto estás, por onde quer que eu vá. Tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar. Quão preciosos para mim teus pensamentos são, e tantos para se contar. Se fossem grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Oh, yeah, és o Senhor. Sabes os meus planos, sonhos em meu coração. Me conduz pelo caminho eterno, pela mão. És maravilhoso, Deus da minha salvação, da minha salvação. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar por onde quer que eu vá. Sensacional, eu sou fã dessa música. Bela canção. Você mesmo que escreveu? Isso, as canções da Purple são todas autorais, né? Elas são todas canções originais nossas. A gente faz aí, eu começo elas assim, eu levo pra banda e a gente termina elas juntos assim. Tudo passa também pelo pastor, né? O pastor olha tudo, às vezes volta algumas coisas. E a gente faz aí todo o material original mesmo. Muito bacana. E você que tem curiosidade sobre a história por trás do nosso cancioneiro de hinos, agora vai ter um quadro muito bacana. Você já ouviu esse hino provavelmente, escuta aí. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Horatio Spafford, nascido em North Troy, Nova York, no dia 10 de outubro de 1828, foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody, um grande evangelista e avivalista do século XIX. Advogado próspero na cidade de Chicago, mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody e suas campanhas de evangelização. Tinha um apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras.
Em 1871, sofreu uma dura perda financeira com um grande incêndio de Chicago e, como se não bastasse, um terrível abalo esse do incêndio, Spafford passou pela dolorosa perda de um filho. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa em 1873. Em novembro daquele ano, devido a compromissos de negócios, Spafford precisou permanecer em Chicago, mas enviou a sua filha, as suas filhas e a sua esposa, conforme já estava programado no navio USS Ville du Havre. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales, e a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido com a seguinte mensagem: salva, porém só. O que devo fazer? As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente após receber o telegrama da esposa, Spafford tomou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Próximo ao local do acidente, Spafford, sustentado pelo Deus que inspira e profundamente comovido, escreveu a canção It's Well With My Soul, que no Brasil ficou conhecida como Sou Feliz. Que bacana quando a gente conhece a história por trás de um hino assim tão icônico na nossa história. É legal porque a gente canta essas canções, mas quando a gente sabe o contexto, as motivações e o que tem por trás dessa melodia e do texto que a gente canta, esse hino ganha um novo significado pra gente, né? Júlio, na história de vocês, tem alguma música, alguma canção que tem um significado especial para vocês, que é uma música que fala algo a mais do coração de vocês? Conta pra gente. Eu acho que é bem interessante, porque tem uma música da Purpose que ela é muito especial para nós, porque ela diz respeito a uma história, né? Eu sei que esse hino ele tem uma história por trás, né? E a música Teu Melhor, que é uma música da Purpose lançada em 2018, ela é baseada, né, logicamente que nos textos bíblicos, né, que a inspiraram, mas na vida de uma mulher chamada Celinda, né? Uma mulher que por vários anos, uma missionária, né, lá dos Estados Unidos, foi morar com a sua família na China. E ali, acho que 5 anos atrás, né, hoje, ela foi diagnosticada com câncer. Por 5 anos ela sofreu com essa doença, ela lutou contra o câncer e ela foi uma pessoa extremamente usada para nos contar uma história de contentamento diante do sofrimento, né? Ela tendo ao Senhor, né, tudo está bem, né, com ela. E nas clínicas onde ela passou, a Celinda infelizmente faleceu, ela veio a falecer no começo desse ano, né, deixando aí um legado muito especial de vários missionários na sua família. E a vida dela nos ensina isso, o sorriso dela e o contentamento dela diante da situação, em saber que se o câncer é o que Deus tinha para ela nesse momento, é assim que ela ia adorar o Senhor, né? Isso é uma coisa que nos confronta muito, mas nos conforta ao mesmo tempo. Então, acho que Teu Melhor, ela tem essa lição muito parecida com o It Is Well também, né? Ela tem essa lição de nos fazer observar, contemplar um Deus soberano, né? Dono do tempo, dono de todas as coisas. E o nosso sofrimento, ele acaba tendo um novo consolo no nosso coração, né? Se a gente entende que Deus nos conhece completamente, conhece toda a história e nos ama incondicionalmente, né? Sabe os nossos passos, os nossos caminhos, como nós cantamos também. Então, Teu Melhor é uma música muito especial, porque ela tem essa história por trás, né? Nós acabamos nos envolvendo com a família da Celinda, ela teve acesso a essa canção, nós cantamos junto com ela. No começo do ano ela esteve no Brasil, né? Um pouquinho antes dela falecer, e a gente pôde dar um abraço nela e contar essa história junto pra igreja, então, muito especial. Teu Melhor é uma música muito especial pra nós. E tu consegue tocar ela pra gente aí? Com certeza! Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé, o meu amor firme, descansarei, confio
confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade viva em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos teu, Senhor. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar. Se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. Mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Este é o melhor que tens para mim. Que essa verdade seja na sua vida também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. E tem um outro quadro agora que eu estava muito animado para apresentar, que é o nosso quadro Stories. Nesse quadro eu vou trazer sempre um amigo, um cara entendido em história da música cristã brasileira, e ele vai falar para vocês curiosidades e assuntos interessantes sobre essa história que começou tudo isso que a gente está falando aqui agora. A gente tem instrumentos, a gente tem bandas, isso começou de um jeito. E quem vai falar para a gente hoje é o Ramon Torres, lá do Maranhão, no nosso primeiro Stories. Acompanhe aí. Olá, eu sou o pastor Ramon Torres, tenho um perfil no Instagram chamado Música Cristã do Brasil, onde nós falamos e relembramos histórias, momentos da nossa música. E nesse espaço vou estar trazendo para vocês sempre alguma curiosidade, algum aspecto da história da nossa música cristã, que é tão bela e tão rica. Então, para que vocês, inclusive, entendam um pouco de como as coisas vão funcionar, hoje eu trago uma informação vinda lá do final da década de 50, quando as produções fonográficas dos famosos LPs começaram. Um dos primeiros, na verdade, o primeiro a gravar um LP foi o nosso querido Luiz de Carvalho, que ficou imortalizado, dando voz a tantos hinos importantes. E a curiosidade de hoje vem do fato de que no início e no final dos anos 50, o Luiz de Carvalho encontrava um forte problema nas igrejas mais tradicionais que não gostavam, presta atenção, não gostavam do violão porque entendiam o violão ser um instrumento boêmio. Então Luiz de Carvalho quebrou barreiras lá no final dos anos 50 usando o violão. Olha só que informação. Você sabia disso? Muito bem, fique ligado porque teremos sempre alguma curiosidade aqui ou informação a respeito da história da nossa música. Que Deus abençoe e até a próxima. Não esquece de curtir lá, de seguir o perfil Música Cristã no Brasil no Instagram, que você vai descobrir bastante coisa. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu! Muito interessante essa história. O mais curioso, se você pesquisar sobre a história do Luiz de Carvalho, é que poucos anos depois, acho que foram quase 10 anos depois, ele lançou um outro disco chamado O Violão Convertido. Genial, né?
como o violão é um instrumento ainda que sofria certo preconceito, ele lançou um disco de hinos tocado no violão, para quem sabe acostumar o pessoal à igreja, ter uma abertura e se acostumar com a sonoridade também. É muito bacana. A história da música cristã brasileira é cheia de curiosidades e situações que talvez hoje a gente ache inusitado, mas que foi importante para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Júlio, você viu, né? A gente já teve problemas com bateria na história da música. Pois é, tô impressionado que violão já foi um problema. Violão já foi um problema. Né? Se a gente for mais para trás na história da música como um todo, qualquer instrumento já foi um problema, né? Imagina. Mas a gente chega hoje, trazendo para o nosso contexto, na história da Purpose. Vocês já tiveram alguma experiência relacionada ao estilo da banda? Porque a Purpose é uma banda jovem, que toca pop, né? E como é que foi essa relação na história de vocês, do estilo com as igrejas, convites e tudo mais? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu acho muito interessante a gente perceber que a gente toca, e você também é músico, vai saber do que eu tô falando, a gente toca o que a gente gosta, né? Então a Purpose, ela não poderia tocar alguma coisa diferente do que fosse aquilo que a gente gostasse de ouvir e reproduzir, né, nos nossos instrumentos e voz. A Purpose, ela tem escolas muito diferentes, então isso torna a Purpose uma banda bem eclética, mas a gente se encontrou no pop, que é principalmente por sermos mais jovens e estarmos em contato com essa musicalidade mais atual, a gente se encontrou nisso aí. E é interessante, porque o primeiro disco da Purpose, ele veio numa pegada um pouco mais pop rock do que a gente é hoje, né? Mas desde o começo a gente já sentiu um pouquinho de resistência, porque embora a gente cante, né, o nosso objetivo são as músicas congregacionais, as músicas que as pessoas possam reproduzir nas igrejas, o próprio formato assustava um pouco, principalmente as nossas igrejas, né? Nós todos éramos da presbiteriana, somos da presbiteriana, e o presbiteriano, ele é um pouco mais resistente às coisas mais novas, às coisas um pouco mais atualizadas, né? Isso tem mudado um pouquinho ao longo do tempo. Mas é interessante porque existia um pouco de... Eu não vou nem chamar de preconceito, mas uma resistência mesmo. Antes de a pessoa perceber qual é a instrumentalidade daquela música no sentido assim, para que ela serve na igreja, que é o caso da congregação, né? A gente percebia esse tipo de resistência, que eu acredito que seja o curso natural da música, né? Primeiro a pessoa tem o contato com a musicalidade, com a sonoridade, com a melodia, e depois ela vai entender aquilo que a música está dizendo, né? E eu acho que a partir do momento que você tem contato com o texto da música, né, aquilo faz um pouco mais de sentido. Mas isso eu acho que é comum, principalmente para os jovens, né? Eu acho que todo mundo no seu tempo vai ter um certo tipo de resistência dos mais velhos, né? E nem por uma questão até de... Não é nem uma questão de eles serem maldosos conosco. Eu acho que é simplesmente uma quebra de gerações mesmo, que esse degrau acaba sendo um pouco... difícil, assim, para as gerações para irem caminhando nos estilos, mas eu acho que isso tudo a gente pode conversar sobre tudo isso, dialogar entre gerações e a gente celebrar o que já foi bom e saber desfrutar daquilo que tem hoje em dia na música moderna. Isso é bacana, porque tem um pouco de zelo nisso também, né? Se a gente pega os nossos pais e a história da igreja, sempre houve esse movimento de ruptura em algum momento, né? Sempre teve aquela vanguarda do passado, né? E às vezes a vanguarda do passado acaba se tornando um pouco resistente às novas vanguardas. Sim. E essa resistência ela é natural, porque ela tem um pouco de zelo mesmo nesse sentido. Eu até prefiro que a nossa igreja seja assim, né? Que as igrejas um pouco mais tradicionais e conservadoras tenham esse zelo com o púlpito, com o momento de louvor, com a importância da música dentro da liturgia, né? Então você saber a quem você está atribuindo esse período tão importante e você saber, né, selecionar o repertório para sua igreja e saber distinguir a boa e a má música, né? Ou a música de boa teologia e a música de má teologia, né? Porque tem muito, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente está num lugar um pouco mais seguro por termos esse tipo de resistência e zelo. Mas eu acho que tudo tem que ser muito conversado e tudo tem que ser conhecido a fundo, né? Porque às vezes nem tudo que parece é o que realmente é, né? E justamente porque a gente hoje, né, no álbum novo da Purpose, que foi o último que a gente lançou, Nada Além de um Instrumento, ele trouxe uma musicalidade muito mais sintética, muito mais pop mesmo de rádio, né?
E algumas pessoas, principalmente algumas pessoas da nossa própria igreja, sentiram muito forte isso, falando, meu Deus do céu, isso aí é muito modinho, isso aí é muito pop pra mim. Mas, pessoal, vamos escutar a música, né? E aí, quando você reproduz isso, né? Isso se torna tranquilamente uma canção para você cantar na sua igreja. Então, esse é o nosso objetivo. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente não para pensar que música é comunicação, né? E os estilos são dialetos que a gente usa nesse processo de comunicação. E é muito importante quando a gente tem esse olhar, porque a gente observa, tem um senso crítico, a gente não aceita tudo, mas a gente tem um olhar talvez menos apavorado com as novidades. Eu gosto muito de história da música e é algo que a gente vai tentar tratar bastante aqui no Mais Música. E quando a gente conhece a história da música cristã brasileira, a gente entende o passado, tem uma noção mais clara de por que a gente está onde está e não tem medo das novidades, não tem medo do futuro, porque a gente entende por todos os processos que a música foi passando que chegou até aqui. E isso eu acho muito bacana. Eu queria te pedir mais uma música agora. O que tu preparou pra gente? Vamos cantar Seja Tia, uma música que eu gosto muito. Uma canção que no álbum ela é solada pela Grace e pela Raquel Novaes, que canta junto com a gente. Uma canção que eu gosto muito porque ela é uma canção que nasceu em campo missionário. Ela fala sobre como nós, mesmo na nossa podridão interior, na nossa miséria, o Senhor ainda escolhe nos usar, escolhe fazer de nós instrumentos nas suas mãos, né? Parte da expansão do seu reino. Nós cantamos assim. Eis-me aqui, resgatado fui, pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Eu jamais me calarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, das tua paz, vida nova em tua misericórdia continuar e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. E cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vens, em breve vem.
mesmo sendo Deus, não quis considerar que em ser igual a Deus podia se apegar e se tornando servo a si mesmo esvaziou e com um amor tão sincero ao homem semelhante se tornou. Na cruz com a morte, como homem se humilhou, obediente até a morte, ao seu Pai glorificou. E por Deus exaltando a mais alta posição, tendo nome acima de todos os que viverão, viverão. Pra que ao nome de Jesus os joelhos se dobrem, seja na terra ou no céu, ou até debaixo do que a terra cobre. E pra que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, pra glória de Deus. Ou até debaixo do que a terra cobre. E pra que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Jesus, Jesus. Banda Ecos, uma super banda, gosto bastante, e teve a parceria do grande amigo Alexandre Magnani, um baita guitarrista, um grande músico, espero ter um dia ele também aqui com a gente. E essa é a ideia do Mais Música, abrir possibilidade e um espaço para você que está começando o seu trabalho, poder divulgar a sua música também. Então se você tem interesse de enviar o seu conteúdo para a gente, é só escrever para esse e-mail que está aparecendo aqui, ó. E a gente vai ler com muito carinho e a gente pode divulgar aqui no nosso programa também. Valeu? Júlio, a gente acabou de ver uma banda que está começando. Pois é. E um pouco antes de começar o programa, a gente conversou um pouco sobre como a gente teve dificuldade para conseguir um espaço. E hoje parece
que está mais fácil de divulgar o trabalho, porque agora a gente tem o streaming, a gente tem o YouTube. Então, as bandas que estão começando têm plataformas, né, prontas para divulgar o trabalho deles. Como é que foi na história de vocês no início? Eu acho que a Purples ela já nasceu, embora a gente tenha pego o começo disso, a gente já nasceu num contexto mais digital mesmo, né? O primeiro álbum da Purples já foi lançado digitalmente. Então, assim, lá na nossa época, não era uma coisa tão grande que nem hoje é, né, a música digital, mas a gente já foi, desde o comecinho, o pessoal já pediu pra gente lançar nas plataformas. Eu acho que os desafios são muito diferentes, né? A gente, como você falou, né, hoje a gente tem espaços um pouco mais abertos e parece que ficou muito fácil você gravar a sua música e colocar ela para rodar no planeta inteiro, né? Você na China consegue abrir a mesma música que você abre aqui no Brasil. Mas acho que os desafios são outros hoje, né? A gente, num contexto mais digital, a gente tem mais oportunidades, mas por ter tantas pessoas no mesmo local, a gente tem que talvez se destacar um pouco melhor em alguns outros aspectos, né? Não simplesmente no meio que a gente está, mas talvez a nossa forma tenha se tornado um pouco mais... a demanda pela forma tenha se tornado um pouco mais importante. Eu acho que a Purples ela já nasce nesse contexto, né? A gente entende hoje assim a questão de, por exemplo, rádio. A gente nunca investiu em rádio, por exemplo, né? E quando a gente começou, a gente tinha aquela ideia, né? Nossa, a gente vai tocar no rádio. Hoje isso nem é tão importante mais, assim. Logicamente que o rádio ainda é uma coisa muito grande, mas para você espalhar a sua música, existem outros meios e outras formas, né? Então, e a gente tá aprendendo aos poucos isso também, né? A gente é um pouco mais jovem, mas a gente tava até falando antes também da questão dos novos aplicativos, das novas plataformas, que são até desafiadoras pra gente, que já nasceu nesse contexto. Então, é sempre desafiador, não tem tempo fácil não, mas oportunidades, né? As igrejas também são, como a gente falou do começo, né? Do começo da Purples. As igrejas são espaços onde os nossos pastores nos dão muita oportunidade de desenvolver os talentos, de fazer mesmo, né? Aprender fazendo e não simplesmente a gente não ter aquele espaço. Então, acho que é um jeito muito bom da gente aprimorar e melhorar o nosso talento, né? Você estava contando um pouco da história de vocês, do primeiro disco e tudo mais. E eu sei que o segundo disco de vocês, que saiu em 2019, teve a produção do Baruch. Isso. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco como é que foi esse processo de maturação da banda mesmo. Porque a gente sabe que quando uma banda lança o primeiro álbum, em geral, é a sua primeira experiência de gravação. Normalmente a gente não gosta muito do resultado, a gente fica cheio de cri-cri na cabeça e tal. Mas essa maturação é importante, quando a gente chega no segundo disco, a gente tá mais maduro. Conta um pouco pra gente sobre isso. É interessante que você falou isso, que a gente não gosta. Eu acho que a gente já tá numa fase que a gente olha pro Puro e Simples, lá de 2016, que foi um álbum sem nenhuma pré ou pós-produção. É basicamente uma captação dos nossos ensaios, assim. E só que a gente olha pra esse trabalho com muito carinho hoje, né? Porque ele nos levou ao que nós nos descobrimos hoje como banda, né? Hoje, eu acredito que a Purples hoje, ela tá começando a se entender, né? No quesito da sua própria musicalidade, né? No pop em si. E eu acho que a diferença é muito gritante, principalmente na perspectiva, né? O que você entende pelo estúdio, né? Lá em 2016, a gente... vamos gravar, todo mundo fazendo a mesma coisa que a gente fazia no estúdio da igreja, ensaiando pra tocar nos cultos. Nós simplesmente reproduzimos tudo aquilo e aquilo funcionou e né, Deus tem aberto muitas portas por essas músicas, né? Oração, Rei dessa Nação, Grandioso Deus, que são músicas que definiram aí o repertório da Purples até hoje, são músicas gravadas nesse estúdiozinho. Então, eu acho muito precioso a gente celebrar esse começo e essa imaturidade mesmo, porque quando a gente foi pro estúdio com o Baruch, né, que foi um presentão, assim, o Baruch é um cara incrível, eu sei que você também é muito amigo dele, e ele é um grande produtor, né, um grande artista, e ele soube aí entender a Purples, né, como ninguém. Ele soube trazer pra fora aquilo que a gente já tinha em mente, mas a gente não tinha alguém que nos pegasse pela mão e nos levasse pra esse lugar, e aí a produção é muito mais técnica, né. Eu acho que a gente conseguiu trazer um resultado muito mais eficaz no sentido assim do que a gente gostou de ver
no final, né? Mas foi uma produção um pouco mais sóbria, foi uma produção um pouco mais técnica, existiram alguns músicos a mais, além da própria Purples ali gravando, né? Isso já era uma coisa que o pessoal no começo já tinha uma resistência, depois o pessoal falou, não, vamos investir em algum músico diferente, por exemplo, os pianos. Eu que não vou me atrever a tocar piano no meu disco, eu quero um Leandro Rodrigues, eu quero um Murad tocando no meu disco, então assim, é impressionante como a nossa maturidade, ela não é só técnica, né? Ela também é na nossa perspectiva do que é o estúdio e o que é a produção de um disco, né, em si. E o que esse projeto vir a ser um instrumento de proclamação de evangelho, né, muito mais do que um instrumento artístico, né, o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer, que é música, mas é servir ao Senhor com isso, né. Então foi um projeto e um processo maravilhoso. Na minha história, na minha experiência com produção, eu sempre costumo dizer que o ideal para alguém que está começando é não sair já gravando um álbum, um disco com 10 músicas, porque a pessoa não tem ainda experiência de estúdio, não tem experiência de gravação, não sabe muito bem o que quer ainda, e às vezes a pessoa investe já num álbum com 10 músicas, e aí, às vezes, e é muito comum, ela passa o resto da vida frustrado com o resultado daquele primeiro trabalho. Então, se você está começando e tem um sonho de gravar um álbum, eu te deixo uma dica aqui, se é que vale de alguma coisa. Grava uma musiquinha com um produtor, uma música bem feita, bem produzida, você vai ver que a vida, essa música vai envelhecer melhor, ela vai ter uma qualidade que vai ser mais perene. Então, fica nessa dica aí que eu acho que vai fazer muita diferença para vocês. Você falou, Júlio, um pouco antes, que a oração foi uma música que faz parte do ethos de vocês, né? Que gerou muito da identidade que vocês são hoje. E é uma música que eu gosto demais, é uma música que muita gente no Brasil canta, né? Vocês fizeram um lançamento recente de um vídeo com várias pessoas fazendo cover dessa canção. Sim. E eu acho que é uma ótima canção pra gente encerrar o nosso programa. Com certeza. Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa sobre essa canção antes de tocar pra gente. Eu acho que a oração, ela é um presente, né? Eu não consigo nem... Pode parecer muito falsa modéstia eu dizer isso, mas eu não consigo nem chamar ela de minha, assim. A oração é uma música muito preciosa, ela é uma música muito... Eu diria que a oração é uma música muito democrática, ela consegue servir a igreja como um todo. É interessante que quem mais gosta de oração são os velhinhos e as crianças. Eu fico impressionado com isso. Vários adolescentes, jovens gostam bastante, mas assim, os velhinhos se identificam muito por ela ter essa pegada um pouco mais clássica, né? E as crianças se identificam muito pela simplicidade da melodia dela, né? E até acho engraçado, uma moça da igreja falou que num dos cultos que a gente tocou essa música, a filhinha dela falou: mãe, a gente sente um negócio, né, no coração quando a gente ouve essa música e tal. E eu acho que maravilha, né? Que a gente vê o Espírito Santo agindo nas palavras da canção, mas também na melodia. E eu acho que é uma melodia muito especial, um presente de Deus para nós mesmo. E a gente fica muito feliz de poder servir a Igreja do Brasil com ela. Então vamos ouvir Oração, Júlio da Purples. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelo
Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 a ti a honra e a glória pra sempre. Amém. E esse foi o nosso primeiro Mais Música, um espaço para falar sobre a história da música, curiosidades, um bom bate-papo, música ao vivo, notícias e também abrir uma plataforma para quem está começando nesse contexto musical que é algo tão caro para a gente, né? Então, Júlio, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Fábio. Por ter topado participar do nosso primeiro programa. Isso é uma grande honra para mim. Eu fico muito feliz pelo privilégio de poder participar com vocês nesse primeiro programa. Espero poder servi-los mais vezes, o que precisar, à tua disposição. Por favor, deixa para quem está assistindo teus contatos. Contatos, se você quer levar a Purples para sua igreja, fala para lá, né? Levar a Purples para sua igreja. O contato está aparecendo aqui. É o contato da Lidiane, que é da nossa equipe de assessoria. O telefone é 011 94704 0488. Então tá aparecendo aqui, depois você entra em contato lá. Lives, programações online, né, que nesse período é tão diferente, então a gente tá fazendo também através das programações online. E nas plataformas digitais você encontra Purples, né, Purples, né, em todas as plataformas. Redes sociais, Purples Banda, você pode nos encontrar lá, a gente vai ficar muito feliz de poder servir vocês, né, também a você, através da música e do testemunho de Jesus. É isso aí. E assim a gente encerra o nosso primeiro Mais Música. Você é nosso convidado a acompanhar com a gente essa jornada musical. Então não perde toda semana Mais Música aqui na IPP TV. Grande abraço.